Vocês não têm responsabilidade com a verdade. Vocês são financiados pela Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo pagou esse ano 648 milhões de reais e vocês são um dos felizardos que estão lá. Eu já percebi que todas as boas notícias vocês não veiculam e por mais que o Renan pareça um garoto que está iniciando a carreira dele, ele é um bom garoto, eu falo para ele me encontra quase todos os dias aqui em São Paulo. Eu falo, cara, noticia isso aqui, fala isso aqui. Ele parece ser um bom garoto, os editores é que não são bons. Vocês distorcem por receber. Quais boas notícias não foram? Qualquer boa notícia. Por exemplo, pega uma notícia do Metrópolis aí que eu coloquei uma mulher para dirigir as minhas companhias. Pega que a minha vice é negra nordestina. Não tem uma boa notícia. Não tem uma notícia. Não. Então depois você me mostra. Pega uma boa notícia das 206 carretas que eu mandei para o Rio Grande do Sul. Parei minhas aeronaves, fui lá servir. Vocês não são imparciais. E aqui é um grito de um cidadão que não vai afinar, não vai arregar para o consórcio comunista do Brasil. Qual é o maior político brasileiro? Bruno Covas. Quem é o seu mentor? Quem é o seu político que te inspira? Aqui no Brasil, pela sua trajetória de vida, a sua história, o Lula para mim é uma referência. O senhor que é mentor de tanta gente, quem é o seu mentor? Jesus. Jesus não vale, um grande político. Salomão. Salomão? Ele era político, ele era rei. Não, sou político do Brasil. Político do Brasil, político. Rui Barbosa. Rui Barbosa é o seu mentor. Não adianta, se for falar o que toca meu coração, eu vou falar a pessoa que é o maior político de toda a história da humanidade, chama José o Justo, que é um cara de Israel que liderou lá no Egito. Ele era um cara de fora e pegou 7 anos de bonança que teve no Egito, soube administrar o Egito e virou o maior centro mundial. Eis que Marçal aparecendo em mais uma sabatina, claro, sabatina aí de extrema esquerda, de extrema imprensa. Inclusive, eu acho lindo vocês noticiarem isso errado. Inclusive, vocês recebem dinheiro da Prefeitura de São Paulo. Noticiou. Isso é uma mentira. Ele foi no nosso carro. Vocês noticiaram. Não, ele foi levado para a delegacia. Não foi levado, ele foi no nosso carro. Vocês não têm responsabilidade com a verdade. Vocês são financiados pela Prefeitura de São Paulo. Pagou esse ano 648 milhões de reais e vocês são um dos felizardos que estão lá. E esse sorriso seu de desprezo mostra que você não entende o que eu estou falando. Vocês da imprensa não mandam mais no Brasil. A televisão não manda mais no Brasil. Isso eu disse em outra oportunidade que aquilo foi uma cena desse pessoal. Não, falei isso. Falou? Falei isso. Falou. Que de Alphaville. Dá até dó. Deixa eu explicar. Dá até dó. A pergunta é essa. A informação que você trouxe é tão baixa. Acuaram Marçal, que se saiu daquele jeito que você já conhece. Vamos ver aí, mas antes aproveito para dar aquele like, garanta sua inscrição aqui no canal, somente a minha opinião. E vamos ver, hein? Comenta aí o que você achou dessa sacanagem que tentaram fazer com o Marçal e que ele se saiu muito bem, respondeu na lata, detonando o jornalista ao vivo. O que está acontecendo aqui em São Paulo é que existe o consórcio comunista do Brasil, implantado aqui. Já tinham definido que o Boulos seria o prefeito, né? O Bolsonaro acabou arregando para o Valdemar Costa Neto, que sacou o Salles, eu percebi, eu não iria ser prefeito. Eu sou o único desses candidatos que não tem sonho em ser prefeito. Eles estão desesperados, eles dão cadeiradas, o marqueteiro desesperado. Foi ele que começou a agressão, inclusive. Eu acho lindo vocês noticiarem isso errado. Eu não vou chamar de fake news, que são a mania de vocês, né, de uma imprensa militante. Inclusive, vocês recebem dinheiro da Prefeitura de São Paulo. A gente noticiou a agressão. Noticiou a agressão. Ele noticiou depois o vídeo do senhor falando da... Depois é uma coisa. Falou que ele foi detido no Metrópolis, ele não foi. Isso é uma mentira. Ele foi no nosso carro. Vocês noticiaram. Não, ele foi levado para a delegacia. Não foi levado, ele foi no nosso carro. E ele foi lá para registrar um boletim de ocorrência. Ele registrou um boletim de ocorrência de artigo 29 do Código Penal, que é lesão corporal. Ele foi agredido. Vocês não têm responsabilidade com a verdade. Vocês são financiados pela Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo pagou esse ano 648 milhões de reais e vocês são um dos felizardos que estão lá. Eu já percebi que todas as boas notícias vocês não veiculam e por mais que o Renan pareça um garoto que está iniciando a carreira dele, ele é um bom garoto, eu falo para ele me encontra quase todos os dias aqui em São Paulo. Eu falo, cara, noticia isso aqui, fala isso aqui. Ele parece ser um bom garoto, os editores é que não são bons. Vocês distorcem por receber. Quais boas notícias não foram? Qualquer boa notícia. Por exemplo, pega uma notícia do Metrópolis aí que eu coloquei uma mulher para dirigir as minhas companhias. Pega que a minha vice é negra nordestina. Não tem uma boa notícia. Não tem uma notícia. Não. Então depois você me mostra. Pega uma boa notícia das 206 carretas que eu mandei para o Rio Grande do Sul. Parei minhas aeronaves, fui lá servir. Vocês não são imparciais. E aqui é um grito de um cidadão que não vai afinar, não vai arregar para o consórcio comunista do Brasil. Eu falei da minha postura como governante. O governante tem que ter peito para ir atrás disso.
Ontem ficou claro que o Tramontina estava a serviço desse consórcio. O Flow recebeu R$474 mil da Prefeitura de São Paulo. E ano que vem eu faço uma promessa para o nosso povo de São Paulo. Eu vou cortar a bolsa imprensa. Não vai ter bolsa imprensa. Pra você ter uma noção, a Rede Globo sozinha recebe mais de R$100 milhões. E você, na fila do hospital, você com esse rio, que é um lixo, você com o pior ar do mundo. Hoje o ar tá tão problemático que você tá fumando 4 cigarros por dia, pra você ter uma noção. Chegou esse ápice aqui essa semana. Isso vocês noticiaram bem. Então assim, aqui está o grito de liberdade, e se o povo não se levantar nessa revolta popular contra esses canalhas, eu quero ver quem que suporta isso. Hoje, nesse exato momento, aqui agora, está completando 24 horas que eu estou num jejum só de água. Eu vou ficar 7 dias e eu vou falar para vocês que isso aqui não é uma briga só de eleição, isso aqui é uma briga espiritual, emocional e física. Eles todos estão contra mim, não faz sentido nenhum num debate, um sorteio fazer eu sair 3 vezes com a Marina, e o mesmo sorteio sair 4 vezes. Isso é improvável na matemática. Improvável. Então, assim, o Tramontina não interrompeu a fala da Atena, ele ficou por 2 minutos me destruindo. Quando ele termina a fala, eu sou jogador, eu percebi isso. Eu assinei a regra. Ele deu uma advertência, só que ele falou por 30 coisas diferentes ao meu respeito, denegrindo minha imagem. Quando eu fui falar, ele me deu uma advertência, eu falei, agora espera, eu tenho a minha fala. Ele interrompeu todas as vezes, faltando 10 segundos. Se eu quisesse baixar a cabeça para essa injustiça, eu ficaria e não seria expulso. Aquilo ali é um absurdo. Alguém expulsar faltando 10 segundos, justamente porque eu não tive a liberdade de falar o que eu tinha que falar. Eu estou sem minhas redes sociais, eu estou sem dinheiro público, eu estou sem tempo de TV, sem rádio, sem padrinho político, sem direito de terminar uma fala num debate. Ou seja, estou de saco cheio. E não adianta, não dá para comportar, não dá para ter comportamento de cordeiro perto de comunista. Esses caras são uma praga da política nacional, sim. Certo. Só sei que o senhor não viu a sabatina que a gente fez com o prefeito Ricardo Nunes, convido o senhor a assistir para o senhor ver. Não dá nem visualização, não vou perder meu tempo a imparcialidade, não precisa ver a imparcialidade do Metrópolis nesse processo. Vou perder meu tempo com isso. Eu perguntei do exemplo porque, assim, a gente vê, e é um tema, volto a dizer, o senhor, na Bienal do Livro, o senhor foi, vários jovens foram lá querer falar com o senhor, pegar autógrafo. Eles já estavam lá. Que já estavam lá e foram atrás do senhor e tal. O senhor tem jovens em seguidores. Eu volto a dizer porque minha pergunta é se esse tipo de postura, por exemplo, não estimula o bullying, por exemplo, com os apelidos jocosos. Porque bullying é uma prática que a gente tem de ladrão. Você perguntou para ele? A gente tem que tratar. Foi você que fez a entrevista? Foi. Ele me chamou de tchutchuca do PCC. Você falou? Perguntei outras questões pro... Tá, os jovens, é o seguinte, vocês precisam ter coragem, não ser jovens que defendem todos, nem linguagem neutra, não serem imbecis a ponto de acreditar que o Estado vai mudar a sua vida. Nós não precisamos de tutores. O que nós precisamos é de emancipação. Eu já fui alguém da pobreza, estou na extrema riqueza e agora eu quero servir vocês. Que vocês nunca partam para agressão, porque aqui está um sinal de alguém que foi agredido. A pessoa da minha equipe, ela agiu de acordo com o artigo 25 do Código Penal, que chama legítima defesa. Tem um vídeo que a imprensa, 95% postou só a parte do marqueteiro, que é financiado. Os outros 5% quer saber da verdade, postou. O Duda Lima, que é marqueteiro do Bolsonaro na última campanha, e do Ricardo Nunes, ele metendo a mão no peito do nosso assessor, arrancou o celular e ainda feriu o peito dele. Isso está no Metrópolis. Isso está registrado no Metrópolis. Você falou, tá bom. Não, só para concluir, o caso por exemplo, o senhor soprou uma farinha num candidato da rede e tal. Pra citar um exemplo de como, às vezes, um exemplo do senhor, que é uma figura que com essa projeção na campanha, especificamente, causa um impacto, uma consequência. Depois, no último fim de semana, a gente teve um candidato do PL, jovem também, que apoia o senhor, apesar de ser do PL, que fez o mesmo com Boulos. Então, só para fundamentar como uma ação provoca esse exemplo. Eu, por exemplo, eu fiquei rico e muita gente está ficando rico mesmo. Eu aprendi a ser um influenciador e mudar a vida das pessoas, restaurar casamentos, a fazer filhos perdoarem seus pais. Tudo realmente que eu faço muda. E não vem a pergunta com esse viés. Realmente eu tenho impactado essa geração, cada um assume sua própria responsabilidade. Agora, por que ninguém pegou no pé do Datena? Por que relativizou ele? Ontem ficaram gritando lá no debate, tem que prender. Mas por que o soco vale mais do que uma cadeirada? Se fosse um filho de faxineiro, ia ser preso e algemado. Se fosse o cara de direita... quando o cara é de direita batendo, o mundo cai. Então, sim, vamos parar para pensar. Por que a mídia não relata as coisas boas de uma pessoa? Entra na Folha de São Paulo para você ver. A postagem, o corte do debate sobre Minha Zoano, sobre Tabata e Bolis é super positivo. Ou seja, esses caras usam o nosso dinheiro, nem é o deles, eles usam o nosso dinheiro público para distorcer e continuar no poder. Candidato, o senhor, depois do debate, abriu ali uma live no Instagram, falou com a imprensa e depois continua a live no carro ali, num tom bastante enérgico,
O senhor falou que não dá para lidar de outro jeito com esses bandidos, usando as palavras do senhor, disse que o negócio vai ficar feio. O senhor disse, nós vamos entrar numa guerra e se não tiver uma revolta do povo, não vai ter como resolver nessa cidade. Essa declaração está incitando a população, como o senhor diz mesmo, a uma revolta popular. O senhor não teme que isso gere algum prejuízo para a sociedade ou episódios de violência venham acontecer por aí? O senhor está incitando a população a uma revolta. Mas se você continuar ouvindo a live, eu falo, nós não precisamos de arma, a gente precisa do celular para desbancar esses jornalistas. E eu volto a repetir, Renan, eu vejo em você a pureza de alguém que não sabe onde está metido. Você quer um cara novo. Eu sou responsável por tudo que eu escrevo, você pode ficar tranquilo em relação a Mas isso. o problema não é o que você escreve, é que alguém vai lá e muda a headline. Não é o que eu escrevo mesmo, sou responsável por isso, pode ficar tranquilo. Eu tô checando com os jornalistas, eles mandam uma informação alterada. Mas a situação, pra você entender, Renan, é assim, eu poderia fingir que nada tá acontecendo. Só que eu não sou um cara que tem que curvar a cabeça para o sistema. Eu sou alguém que vim de baixo, sou alguém que conquistou muita coisa, sou alguém que já errou. Nunca vou esconder que eu errei. Ninguém tá querendo pedir nada disso. Entra na Wikipédia pra você ver sobre mim. De tanto eu falar, eles começaram a acrescentar algumas coisas boas que não tem o que fazer ali, só quer mostrar o lado ruim de uma pessoa. Então, assim, é uma página colaborativa, qualquer pessoa pode entrar e escrever. Eu escrevo lá, se quiser entrar, pode colocar. Então, esse é o detalhe. Eu já escrevi, pus tudo que tem que pôr, não põe. O senhor que escreveu. Várias pessoas fizeram. Não vai, porque tem um comando esquerdista por trás dessa militância. E assim, esse sorriso seu de desprezo mostra que você não entende o que eu tô falando. E não adianta. Eu vim aqui, vocês podem perguntar o que quiser. Eu sou a revolta do povo. Nosso povo era para ser o povo mais rico da terra e é o povo mais imbecilizado. A gente não quer um tutor. Eu não sou herói para ser pai de um povo. Eu quero libertar a mentalidade desse povo. Vocês da imprensa não mandam mais no Brasil. A televisão não manda mais no Brasil. As pessoas perderam essa reverência a vocês. E aqui está o grande detalhe. Não importa se vocês fizerem qualquer coisa contra mim, mas eu vou mostrar para o povo que tem como sair dessa. Vocês vão entrar no lugar de vocês. Vocês não ditam o que a gente tem que engolir. Vocês não são os nossos nutrientes. E agora? Eu não vi a notícia, desculpa, como é que você chama? Fábio. Eu não vi a notícia. Nossa, o Marcos é um guerreiro, consegue chegar em primeiro sem nada. Não tem uma notícia de nada desse jeito. Eu tô com o WhatsApp de uns 300 jornalistas, eu mando no chão. Eu tô em primeiro lugar nas pesquisas. Aqui não tem manipulação, aqui acertou. Uma pesquisa. É só uma, aqui eles não dão conta. Você falou nas pesquisas, foi só uma, né? Várias pesquisas, né? Eu também faço pesquisa pesquisa todo dia. Isso não divulga. Porque eu tenho que registrar no TSE, eu não quero gastar dinheiro com isso, porque não precisa gastar dinheiro. O senhor tá falando ouvir o povo na rua, não você está falando da Veritar. A pesquisa Veritar, né? Que o senhor destaca que quem falou foi o Tarcísio. Não, o senhor está fazendo referência... Mas ele fala com a boca dele. Ele falou assim, a única pesquisa que acertou. É só entrar no próprio... Entre agora no Instagram. Eu vi isso da boca do Tarcísio. Ele até comentou que acertou a dele, mas errou de outros candidatos, né? Errou o primeiro turno, por exemplo, do Bolsonaro. Com Lula, estava dando Bolsonaro na frente 47, e Lula 43. O resultado foi do primeiro turno, Lula 48, Bolsonaro 43. Em Alagoas, por exemplo, a Veritar, um dia antes estava dando Rodrigo Cunha com 53 e Paulo Dantas com 46. E na urna, o Paulo Dantas foi eleito governador com 52. É por isso que ninguém tem que curvar para pesquisa. Porque aqui não tem manipulação, pode estar errada. Agora imagina as que tem manipulação. Mas assim, qual que é a pergunta? A pergunta é que o senhor... Eu não estou defendendo pesquisa não, porque essa pesquisa ainda está longe da que eu meço todo dia. O povo está revoltado na rua. Eu vou abrir uma live para você ver, aí convido todo mundo, entra no Pablo Marcal por SP, eu vou abrir uma live e vou perguntando na rua, todo lugar que parece um comportamento típico de político, de abraçar a pesquisa que melhor convém. Não, é só para mostrar que tem um calinho que vocês não deram conta de resolver. É um calo entre o consórcio comunista aí. Pesquisa essa também noticiada pelo Metrópolis, do candidato. O senhor disse numa sabatina recente, na CBN, acho que foi ontem até, que achou patético o seu assessor filmar ali aquele momento na ambulância. O senhor disse postar. E o senhor disse em outra oportunidade que aquilo foi uma cena desse pessoal. Falei isso. Falou. Falei isso. Falou. Você quer que eu leia aqui? Não, vou te falar porque... Eu precisava daquela ambulância lá, eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. Fazer uma cena. Dava para ir correndo para o hospital. Eu estava tomando oxigênio e do jeito que estava acontecendo lá, estava acontecendo. O senhor disse isso. É porque você falar que aquilo é uma cena, eu estou encenando, eu não estava encenando. O senhor disse que aquilo foi uma cena. Escuta. Aquilo não é uma cena. Aquilo eu estava tomando oxigênio, eu não estava conseguindo respirar fundo. Agora, eles quererem uma cena, é porque é problema de interpretação, Renan. Você tem que aprender antes de você declarar isso. Aquilo não era uma cena. Aquilo eu estava realmente sendo atendido. Mas no momento que o senhor disse que dava para ir andando para o hospital e que eles queriam fazer uma cena, eu consigo fazer qualquer coisa com isso aqui. Eu sou ultraman, cara. O senhor estava ali com um balão de oxigênio deitado. O senhor falou que dava para ir andando. Vou explicar de novo a interpretação de texto.
Se eles querem fazer uma cena, são eles. Filmar, cena de filmagem. O que aconteceu lá foi real. Eu estava sendo atendido dentro da O ambulância. senhor estava com dificuldade de respirar? Não, eu falei isso precisava de 10 vezes, oxigênio? velho. Foi por isso que eu saí do debate. E o senhor disse que poderia ir a pé. Como é que o mas senhor eu ia a pé posso com mesmo. oxigênio? Imagina, se eu estiver no meio da rua, é só respirar menos, velho. Eu não consegui respirar fundo. De qualquer forma, a pergunta seria em outro sentido. O senhor comparou esse episódio à facada do Bolsonaro. O senhor disse algo na linha de: nos Estados Unidos, o Trump foi vítima de um tiro de fuzil porque é os Estados Unidos. No Brasil, Bolsonaro foi vítima de uma facada porque é o presidente do Brasil. São Paulo foi uma cadeira porque é a prefeitura de São Paulo. O que tem de errado nisso? Não, a minha pergunta é justamente essa. O senhor, ao mesmo tempo, fala que foi patético, mas o senhor fala, se compara a Bolsonaro. Postar a imagem. Eu não autorizei a postar a imagem. E tá tudo bem já que postou. O senhor postou, publicou. Vocês estão preocupados. Pra mim tá tudo bem já que postou. Aí depois que posta não tem O como. senhor até falou que pensou em demitir o assessor que fez isso. Sim. Agora, a diferença de facada e não sei o que é sempre contra a direita. Você não acha um cara de esquerda. E aqui não é incitação à violência. Mas por que só faz esse tipo de coisa contra pessoas de direita? Que maluquice é essa esquerda? Qual que é o problema que essas pessoas não respeitam, cara? De novo, ontem o Duda Lima começou a confusão. Eu fui expulso ali do debate, faltando 10 segundos, para provar que aquele debate não foi imparcial. Duda Lima que é de direita, né? Então, O Duda Lima está fazendo campanha para alguém que é de esquerda. Fez campanha do Ele Bolsonaro. é de direita não, ele é marqueteiro. O negócio dele é esse aqui, ó. Se é de esquerda ou direita, não interessa. Não sei de onde você tirou isso. Fez a Mas campanha ele do falou pra você que é de Bolsonaro, direita? fez a campanha Ele falou pra do você que é de PL, do Valdemar. Mas ele falou pra você que é de direita? Faz campanha de direita. Você Estou tá- corrigindo, corrige. corrigindo a informação. então tá Faz bom. campanha de Corrigi direita. agora. Só acho que houve um exagero nessa comparação? Isso deixou... Qual comparação? A comparação com a facada. Não, por mas eu exemplo, não Bolsonaro- falei que doeu mais ou menos. Isso aí é problema de quem tá com ciúme de cadeira, ou de faca, ou de bala de fuzil. Isso é problema de quem... Não, porque diante desse contexto que a gente acabou de relatar aqui, muitas pessoas acharam, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que você tentou fazer uso político desse episódio. Não, foi um vídeo mostrando 3 cenas, depois que ele pediu pra censurar, eu tirei o dele e ficou só o meu e do Trump. Qual que é o problema de mostrar que você tá sendo agredido enquanto você quer proteger o povo? Não tem problema nenhum nisso. Candidato, Eu lá ainda- vou ficar com ciúme de cadeira, de faca, de bala usada? Ainda nesse caso da cadeirada, que o senhor foi vítima de agressão, o senhor tem comparado isso com o caso de violência contra a mulher, falando, se uma mulher sai com uma roupa curta e tal e é agredida, a culpa é dela. Eu fiz uma pergunta, né? Eu não comparei, sempre fiz uma pergunta, pra não cair nisso. Isso não é uma afirmação. Mas só sou um idiota. Eu falei, por acaso você que é mulher é vítima? Sempre o agressor é a vítima. Sempre. Tá pintando que o assessor do Marçal, pra quê? Pra queimar meu nome. Mas quem foi que começou? O primeiro agressor? Eu. Se o cara toma meu celular, com o nível de inteligência emocional que eu tenho, tá tudo certo. Vou lá, cato meu celular e acabou a conversa. Agora, a gente precisa ensinar a nossa sociedade. É por isso que a gente tá hoje em quadro alarmante de número de homicídios. A gente tem mais homicídio que países que estão em guerra. Porque a gente não tem, é isso que a gente vai ter na escola pública. Inteligência socioemocional para o seu filho na cidade de São Paulo. E para você que é trabalhador, tiver em alguma empresa, dentro do braço de ensino de todas as empresas, vai ter inteligência socioemocional para a gente treinar nossa sociedade nisso. Tá, vou pular aqui para falar de emprego, já que o senhor falou de trabalho, e a gente entra na questão das propostas. A principal promessa do senhor nessa campanha é a geração de 2 milhões de empregos. É um número muito expressivo diante de um cenário que a gente tem, em números oficiais, 500 mil desempregados na cidade de São Paulo. O senhor já falou que vai incluir não só os desempregados oficiais, mas também quem recebe auxílio, né, como Bolsa Família, sua conta é um pouco mais elástica do que o número de desempregados oficiais, correto? Quantas cidades tem na região metropolitana, você sabe? 38. E aí você está contando o desemprego só O da senhor cidade? sabe quantos desempregados tem nessas 38 500 cidades? mil pessoas vêm nessa cidade só com carro. Imagina com ônibus. Quantos desempregados tem nessas 38 Não cidades? Você precisa sabe? saber, elas querem Não oportunidade de precisa emprego aqui. Não precisa. Tem menos de 1 milhão de entendeu? pessoas. São 120 mil quadras. Só a cidade de São Paulo tem 28 mil. A região metropolitana é maior que a cidade de São Paulo. É maior, mas tem 1 milhão de vamos lá. pessoas desempregadas. E os DENEM, segundo? Segundo A gente DENEM tem todos do esses mundo. dados aqui. Aham. Aí a gente tem o segundo DENEM. Se você traz as empresas, as pessoas, elas vão migrar para cá. Aqui tem espaço para pessoas virem. E a gente vai investir em infraestrutura para isso. Então, assim, quando você fala que eu tenho que gerar emprego, portanto que eu preciso, eu estou falando sobre o futuro, vocês estão no passado ainda. Quando eu gero 2 milhões de empregos, eu estou atraindo gente para cá. Se a gente não consegue qualificar a nossa sociedade, eu vou ter que trazer gente de fora qualificada, porque eu não quero emprego do passado, eu não quero emprego que solta fumaça. Eu quero emprego de... Mas eu estou te explicando, Renan. A conta é simples. Se hoje você tem um déficit de 500 mil e você soma com o déficit de cada uma dessas cidades, eu não tenho que atender a todas as cidades. Essas pessoas querem vir para cá. Agora, como são empregos de tecnologia, as pessoas virão e migrarão para essa cidade. Porque a gente, não é que a gente não consiga, mas é porque tem gente que não quer se qualificar em tecnologia.
Se a gente não prezar por esses empregos no futuro, nós vamos ser escravos de outras nações. O nosso perfil comportamental do brasileiro e do paulistano é um perfil de consumo. Tem empresa no Japão que tem mais patente que o povo brasileiro inteiro. Que nos próximos 15, 20 anos, mais de 300 empregos, inclusive o de vocês, vão deixar de existir. Porque é mais fácil pagar a inteligência artificial para ficar soltando essas notícias. Então, se a gente não requalificar nosso povo, nós vamos perder os empregos e vai ter que criar uma bolsa. E essa bolsa vai ser universal, por conta de tecnologia. Os empregos são focados nisso. E quem gera emprego, para você que está assistindo, não é o prefeito. O prefeito ele é o articulador. Qual que é o tripé para gerar 2 milhões de empregos? Primeiro, hoje a gente tem mais de 2 milhões de CNPJs. Um emprego por cada CNPJ numa conta linear para você entender que é possível. Então é básico. Então tem empresa sozinha que vai criar 1.000 empregos e tem empresa que não dá conta de criar nenhum, ok? Então numa conta linear é essa. Segundo, vamos atrair novas empresas. E terceiro, quem não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos ensinar numa ponta dentro da escola pública para as pessoas, as nossas crianças aprenderem a empresarização e dentro do braço de ensino de todo o CNPJ nós vamos ensinar a mesma coisa. Olha que interessante. Um com foco em andragogia, que é ensino de adulto, o outro com foco em pedagogia, que é ensino para criança. Qual que é a perspectiva? Falando de futuro, é do crescimento estruturado dessa cidade. Aí a cidade cresceu sem estruturação. E aí por isso está esse caos e por isso nós como cidadãos dessa cidade empurramos essas pessoas todas para as periferias. E esses 2 milhões de empregos é a novidade. Vai resolver problema de poluição, problema de estresse, problema de fluxo e mobilidade e aumento de desfrute seu para você passar mais tempo com seus filhos. Porque o emprego vai ser aonde? A maior parte desses empregos serão nas regiões periféricas. Com o governo do estado, com a própria prefeitura, oferecendo desconto em ISS, o próprio governo federal também vou chamar para fazer convênio em relação a isso. Esses empregos, candidato, então seriam, você está falando de MEI, assim, são pequenos empreendedores. Pode ser de todo perfil. Não, de qualquer perfil. Porque, por exemplo, a gente não seriam empregos oficialmente com carteira assinada. Não, carteira assinada, não tem problema nenhum. Carteira assinada. Não tem problema. Só para você ter noção, o governo federal... É um número expressivo. Pergunta porque é um número expressivo. Comunista do governo. Só para concluir, candidato, porque assim, por exemplo, as empresas do senhor, o senhor coloca lá no site que o senhor tem mais de 1.000 colaboradores. Cara, só na seguradora tem mais de 30 mil pessoas. E o senhor fala em colaboradores, inclusive, que estão fora do país, em outros lugares e tal. A promessa do senhor é a geração de 2 milhões de empregos na cidade de São Paulo. Você é CPF ou CNPJ? Você? Eu sou CLT. Tá. Nas empresas do senhor, algo em torno ali que a gente viu os dados do CAGED, 45 funcionários. Vocês não sabem nem pesquisar. Só uma escola minha tem 50 carteiras assinadas. CLT. Amigo, deixa eu explicar. As empresas daqui de Alphaville. Dá até dó. Deixa eu explicar. Dá até dó. A pergunta é, são 2 milhões de empregos CLT, são 2 milhões de empregos que podem eventualmente não estar na cidade de São Paulo. Vamos lá. Primeiro, dá uma resposta para vocês. Vocês não sabem nem o que é direito empresarial, nem road, vocês precisam fazer uma especialização em relação a isso, para vocês entenderem como é que é essa estruturação. Fica caçando as mesmas empresas, vou dar uma resposta para você. A informação que você trouxe é tão baixa que uma escola... Tá bom, então o dado do CAGED. Vai numa escola minha em Goiânia, só lá tem mais carteira assinada do que você acabou de falar aí. Eu tô falando das empresas que o senhor tem em Alphaville. Mas isso aí não interessa, é empresa minha. Eu tenho empresa esparramada em todo lugar, você tem que ir lá e pegar a informação. Qual que é o X da questão? Minhas empresas não podem doar e elas também não têm que entrar no debate. E eu sei que vocês fazem isso para me desmoralizar e eu tô aqui, beleza, eu vou responder. As empresas não têm que entrar no debate porque não pode ter vínculo. Empresa não pode doar. Ou seja, se ela não pode doar, ela não pode levar pancada também. Então, deixa as empresas. Não. A gente não está falando de doação. Não, eu tô falando de envolvimento. Isso está na plataforma do senhor. O senhor se apresenta como um empresário bem-sucedido. Não, me apresenta, eu sou. Então, como que tem um conglomerado e as pessoas... O senhor fala isso para que as pessoas acreditem no senhor. Não precisa acreditar, não é real. Quem está próximo, milhares de pessoas sabe. O senhor fez nas suas empresas, o senhor está dizendo que pode fazer. Não, posso fazer muito mais pelo povo. Cidade. O nosso dinheiro é mais fácil. É por isso que as empresas. Ninguém está falando que elas vão. Não, digo no debate. Não tem que entrar. Empresa não pode entrar e nem pode levar pancada. É problema empresarial. Eu nem tô lá, eu nem dirijo elas mais. Já tem uma mulher dirigindo a empresa, a Patrícia Pimentel, o senhor. Quem trouxe pro debate foi o senhor. Mas quem falou dos empregos foi você. Foi? Não. Você que trouxe. O senhor prometeu 2 milhões de empregos. Quem traz a empresa... Quem vai fazer são os empresários. De novo, nós vamos emancipar o povo. Se você... Não, só para falar, nós vamos fazer 2 milhões de empregos. Não, mas é nós, velho. Nós é o povo. Eu e o povo, nós somos o povo. Sim. Porque prefeitura não dá pra fazer isso sozinho, não. Só para finalizar, que essa atração virá por desconto, por incentivos fiscais, correto? Também, se as pessoas entenderem que tem um governo justo, às vezes você não precisa nem dar desconto para isso acontecer. A gente tem, já há 10 anos, um programa de incentivos fiscais na Zona Leste. O senhor deve ter conhecimento disso, que foi feito com isenção de total de IPTU, isenção de até 60% de ISS para atrair, isso começou em 2014, para atrair empresas para a Zona Leste, lá Itaquera, Arthur Alvim e tal. A gente levantou dados oficiais da Secretaria Municipal da Fazenda de que em 10 anos esse programa acabou atraindo 26 mil empresas. Parece um número baixo, né? Esse é um modelo
que aparentemente está conectado com o que você está falando, de isenção para atrair empresas, né? Como multiplicar? Se você gera o número de empregos que eu estou falando, você já vai ter economia na segurança. A oferta de emprego diminui o caos da segurança pública. O problema é que alguém está fazendo um programa desse, só que a segurança está um caos, o ar está um caos, o trânsito está um caos, está tudo um caos. Eu não consigo fazer um progresso exponencial. O que é um progresso exponencial? Eu consigo fazer um programa, esse é um programa linear. O cara fica no governo num tempo desse para atrair 26 mil empresas, isso não é um programa, isso é para inglês ver, isso é para ficar mostrando que tem algum nome de programa e não fez nada. Nós estamos falando de uma cidade que tem 2,2 milhões de CNPJs. Quando você pega aí essa fatia, você que está assistindo ainda mais analisando que as empresas, no seu grau de maturação, até o terceiro ano, mais de 80% delas fecham as portas. Por quê? Porque a gente não foi ensinado em lugar nenhum. Você que foi fazer a faculdade de administração, por exemplo, na faculdade, você não aprende a ter um negócio, você aprende a ser supervisor de alguém que é dono de um negócio. Não tem nenhum ensino na faculdade, não tem nenhum ensino na escola, não tem ensino em lugar nenhum. Nós vamos tratar duas pontas, a andragógica e pedagógica. Nós vamos te ensinar na escola pública, nós vamos te ensinar nas empresas. Por quê? Porque senão a gente não pega esse tino. A gente tem uma falsa impressão que o brasileiro é empreendedor. Não é empreendedor. O brasileiro é guerreiro, ele é batalhador, mas ele não sabe empreender, o número é assustador. Mais de 80% das companhias fecham até o terceiro ano. E o maior motivo de fechamento é não dar conta de gerar caixa para despesa fixa. Então, assim, se não tiver uma mudança de mentalidade, não vai ter como. Mais do que a carga tributária. Cara, presta atenção. No Brasil Império, tinha 20% e aqui era uma revolução para destruir esse negócio de 20% de imposto. O Observatório Político fala em 32%, mas quem sabe fazer conta é 40%, 43% de carga tributária. Ou seja, nós já arrecadamos 2 trilhões esse ano. Cadê os benefícios de volta? É muita companheirada, é muito cabide de emprego, é muita burocracia, é muita gente burocrata. Você que é comerciante, você vê o tanto de extorsão que você sofre nessa subprefeitura, isso vai acabar. Você vai apertar o 28 e você vai entender que tem como a gente renovar. Lembra do Essá de Queiroz mandando recado. Políticos e fraldas devem ser trocados pelo mesmo motivo. Não adianta, é hora de renovar isso aí em São Paulo. Aí o Marçal expondo que o jornalista é militante, sim, militante de extrema esquerda e, claro, ficou com a cara lá no chão, né? Ficou com cara daquele negócio que você sabe muito bem aí, que inclusive o Felipe Neto, devido à questão das apostas, está fechadinho, não passa nem Wi-Fi ali, meu irmão. Tá complicado o negócio dele também, que pode ser o próximo aí dessa questão aí da justiça contra as bets. Mas voltando ao Marçal aqui, Marçal vai ser eleito no primeiro turno? Será que vai ganhar direto? Já tem pesquisa apontando 38% dos votos para o Marçal aí. Pesquisa que acertou o governador do estado. Meu amigo, tô achando que vai ser no primeiro turno, hein? E você? É treta. Somente a minha opinião.